Será que nós estamos em julho de 2023 ou em setembro de 1940? Junto com esse jornalista americano corajoso que conseguiu passar tanto tempo na Alemanha. Hoje a gente sabe que ele não ficou até o fim da guerra. Esse livro nos conta, mas em setembro de 40 ele ainda estava lá, em Berlim. E hoje é para lá que a gente vai, mais uma vez. Antes, porém, eu tenho que lembrar a você que este é um canal educativo e não tem intenção de disseminar ódio contra ninguém, nem qualquer tipo de violência, ok? Nós estamos aqui pela história, pela verdade, pelo aprendizado. E são 3 horas da madrugada do dia 5 de setembro, entre os dias 4 e 5 de setembro. E o Schirer conta assim: hoje à tarde, por ocasião da abertura da campanha do Winterhilfe, socorro de inverno, Hitler pronunciou um discurso de surpresa. Da mesma forma que o Volkswagen, o automóvel popular, para cuja compra os trabalhadores alemães pagaram milhões de marcos em prestações mensais, embora a indústria que devia produzi-lo esteja entregue exclusivamente à fabricação de armas, o Winterhilfe constitui um dos escândalos do regime nazista, muito embora nem mesmo um alemão em cada milhão seja capaz de compreendê-lo. É bastante claro que num país onde não existe o desemprego, não se torna necessário um grande socorro de inverno. No entanto, os nazistas tiram anualmente muitas centenas de milhões de marcos da bolsa do povo para essa caridade de inverno, enquanto que, de fato, empregam a maioria desse dinheiro na fabricação de armamentos ou nos fundos do partido. É realmente um escândalo, né? Fazer as pessoas comprarem carros de uma fábrica que não está produzindo carro e a fazerem uma caridade de inverno quando eles mesmos vivem um racionamento, né? E quando o dinheiro não vai ser usado para caridade. O discurso de hoje de Hitler foi mantido em segredo até o último momento, quando o Ministério da Propaganda conduziu apressadamente os correspondentes da entrevista coletiva da tarde para o Sportpalast. Que será que Himmler receia se os bombardeiros ingleses não podem chegar até aqui em plena luz do dia? Terá por acaso medo de algum acidente? A sessão de hoje no Sportpalast constituiu mais um lindo exemplo da forma como Hitler se aproveita da credulidade de seu povo. Desta vez ele afirmou, por exemplo, que enquanto a Luftwaffe ataca a Inglaterra durante o dia, a Força Aérea Britânica, covarde, surge somente à noite. Não explicou, porém, por que as coisas são assim. Isto é, que os alemães podem alcançar a Inglaterra durante o dia, porque esta dista apenas 40 quilômetros das suas bases, o que lhes torna possível proteger os seus aparelhos de bombardeio com verdadeiros enxames de caças, enquanto que a Alemanha está demasiadamente longe da Grã-Bretanha, porque a Força Aérea Britânica, para que a Força Aérea Britânica possa mandar os seus Spitfires até aqui protegendo os aviões de bombardeio. Hitler declarou com uma hipocrisia adorável: esperei 3 meses antes de responder aos bombardeios noturnos ingleses, na esperança de que parassem com esse mau hábito. Mas Churchill viu nesta minha atitude apenas uma demonstração de fraqueza. Compreendereis, portanto, que agora estamos respondendo noite após noite. E enquanto os aviões britânicos deixam cair 2 ou 3 ou 4 toneladas de bombas, nós, numa só noite, deixaremos cair 150, 230, 300 ou 400 toneladas. Nessa altura teve que parar diante dos aplausos histéricos da assistência, composta na sua maior parte de enfermeiras,
e mulheres empregadas nos trabalhos sociais. Quando eles declaram, prosseguiu Hitler, que aumentarão os ataques contra as nossas cidades, então nós arrasaremos as suas cidades até o nível do chão. Neste ponto, as jovens enfermeiras e funcionárias dos trabalhos sociais já estavam quase fora de si, aplaudindo freneticamente. Depois que cessaram os aplausos, ele afirmou: com o auxílio de Deus, acabaremos de vez com o trabalho desses piratas do céu. Diante dessa afirmativa, as jovens alemães ergueram-se, a respiração ofegante, gritando a sua aprovação. Chegará o momento em que um de nós estará vencido, continuou Hitler, mas esse com certeza não será a Alemanha Nacional Socialista. Neste ponto, as jovens delirantes mantiveram-se suficientemente senhoras de si para explodir com gritos selvagens de alegria num coro uníssono. Nunca! Nunca! Apesar de se mostrar toda a tarde cheio de ódio, Hitler teve também os seus momentos de humor e de espírito. Assim, as suas ouvintes acharam uma graça imensa quando ele afirmou: na Inglaterra todos estão muito curiosos e perguntam sempre: por que ele não vem? Tenham calma, ele está chegando. E pôs nestas palavras até a última grama de sarcasmo e humor da sua voz. O discurso não foi transmitido diretamente, e sim gravado e retransmitido 2 horas depois. Mais tarde, os ingleses voltaram novamente esta noite, chegando pontualmente 15 minutos antes da meia-noite, seu horário habitual. O fato de os holofotes raramente conseguirem focalizar os aparelhos ingleses deu lugar aos boatos que correm entre o povo de que os aviões da Força Aérea Britânica são pintados com uma tinta que os torna invisíveis. Esta noite, os ataques dos bombardeios da Força Aérea Britânica prolongaram-se por 2 horas. Os flex disparavam ferozmente, mas sem nenhum resultado. Outra bomba explodiu sobre Tiergarten, matando um policial. Berlim, 5 de setembro de 1940. Continuo indignado porque as autoridades da rádio alemã não me deixam assistir aos ataques aéreos noturnos. Eles começam todas as noites quando estou na Rundfunk. Também não podemos mencioná-los se ocorrem durante a nossa irradiação. Esta noite, quando lá cheguei para a minha transmissão, verifiquei que a RRG tinha mandado instalar um desses microfones em que a gente é obrigada a falar de muito perto. Desta forma, é impossível registrar os sons exteriores dos canhões antiaéreos. Foi por isso que o instalaram. Felizmente, puseram-no no interior do edifício, de forma que não precisamos atravessar o pátio sob a saraivada dos shrapnels para chegar até o estúdio. Os Estados Unidos vão ceder 50 destroyers aos ingleses em troca de bases aéreas e navais localizadas nas possessões britânicas ao largo da nossa costa leste. Os alemães sustentam que se trata de uma quebra de neutralidade, mas que nada pretendem fazer, nem mesmo protestar. Esperam que os nossos isolacionistas e os nossos Lindberghs consigam manter o país fora da guerra, pretendendo abster-se de qualquer iniciativa a fim de não comprometer a posição desses elementos. Berlim, 7 de setembro de 1940. No decorrer da noite passada, tivemos o maior e o mais eficaz de todos os bombardeios aéreos de guerra. Nestes últimos dias, os alemães trouxeram numerosas baterias de flex para Berlim, e assim, ontem à noite, abriram um fogo de barragem formidável contra os ingleses, embora não conseguissem abater um só aparelho da Força Aérea Britânica. Desta vez, os ingleses estavam com pontaria muito melhor. Quando regressei da Rundfunk, pouco depois das 3 da madrugada, o céu, sobre a zona norte-central da cidade, estava avermelhado pelo clarão de 2 grandes incêndios. O maior deles foi o que se registrou
nos armazéns de cargas da estação ferroviária de Lehrter. Outra gare ferroviária, a de Schussendorfstrasse, também foi atingida. E segundo me informaram, uma fábrica de borracha sintética foi destruída pelas chamas. Apesar disso, imagina o cheiro, uma fábrica de borracha sintética pegando fogo. Apesar disso, o alto comando diz o seguinte do seu comunicado de hoje. No decorrer da noite passada, os aviões inimigos voltaram a atacar a capital alemã, ocasionando alguns danos a pessoas e propriedades, em consequência do bombardeio indiscriminado de objetivos não militares situados em pleno coração da cidade. Como represália, a Luftwaffe começou a atacar Londres em grandes formações. Nem o menor indício, em Berlim, e o povo alemão nada sabe sobre o assunto, de que, no decorrer destas 2 últimas semanas, os pilotos alemães vêm atirando as suas bombas sobre o centro de Londres. Ainda hoje, os meus sensores avisaram-me que não tocasse nesse assunto. Aparentemente, devem existir alguns alemães que ouvem as minhas irradiações, captando-as da própria emissora alemã que as retransmite em ondas curtas para Nova York. Pois, uma vez que se trata de uma estação nazista, não há nenhuma punição para quem a sintoniza. O comunicado do alto comando, inegavelmente imposto pelo próprio Hitler, que várias vezes toma parte na redação dos comunicados oficiais do Exército, sustenta deliberadamente a mentira de que a Alemanha somente se resolveu a bombardear Londres em consequência dos ataques que os ingleses desfecharam primeiro contra Berlim. E o povo alemão acreditará em mais essa mentira, da mesma forma que acredita em quase tudo o que lhe dizem atualmente. É inegável que nos tempos modernos, desde que a imprensa e mais tarde o rádio tornaram teoricamente possível para a grande massa da humanidade conhecer o que se passava no mundo, nunca um povo foi tão mal informado, tão inescrupulosamente enganado, como os alemães o são sob o atual regime. Incrível, né? Agora nós vivemos também a era da informação com a internet e existe uma possibilidade imensa de informação e também de desinformação. Assim, esta noite, o alto comando, que todos os bons alemães acreditam só afirmar a própria verdade, publicou um comunicado especial dizendo que, como medida de represália contra os ataques aéreos ingleses sobre Berlim, Londres tinha sido atacada hoje por grandes formações da Luftwaffe pela primeira vez. Como resultado do ataque de represália, diz o comunicado, entre aspas, esta noite, uma grande nuvem de fumaça negra se estende desde o centro de Londres até as docas do Tamisa. Fecha aspas. A fim de dar aos ouvidos americanos uma ideia da espécie de propaganda a que vem sendo submetido o povo alemão, embora não me fosse possível apresentá-la como tal, na minha irradiação desta noite, li as seguintes palavras publicadas no Börsen-Zeitung. Abre aspas. Enquanto o ataque da Luftwaffe é desferido contra objetivos puramente militares, e esse fato é reconhecido tanto pela imprensa como pela rádio inglesas, a Força Aérea Britânica nada sabe fazer de melhor que atacar objetivos não militares na Alemanha. Um exemplo perfeito desse fato foi o criminoso ataque desfechado contra o centro de Berlim ontem à noite, durante o qual foram atingidos apenas prédios de apartamento, sem que as bombas inglesas tivessem caído sobre um único de nossos objetivos militares. Fecha aspas. O povo alemão não tem a menor noção, porque a imprensa e a rádio nazistas têm suprimido cuidadosamente todas as notícias sobre isso, de que somente em agosto, mais de 1.000 civis ingleses foram mortos pelos ataques da Luftwaffe sobre os seus objetivos militares. Um outro tipo de mentira. A declaração oficial sobre o bombardeio noturno de ontem contra Berlim
Diz que as primeiras 2 vagas de aviões ingleses foram rechaçadas pelas defesas da capital e que somente alguns aparelhos da terceira conseguiram penetrar até o centro da cidade. No entanto, todos os berlinenses sabem perfeitamente que desde o primeiro minuto em que soou o alarme antiaéreo de ontem, era possível ouvir os aviões da Força Aérea voando sobre as suas cabeças. Foram diversas as vagas da Força Aérea Britânica que voaram sobre Berlim, e cada vez que uma delas aparecia, distinguia-se claramente o roncar dos seus motores. Mesmo assim, receio que a maioria dos berlinenses venha a acreditar na explicação oficial. Aliás, o Börsen-Zeitung vai ainda mais longe na sua edição da noite passada, ao afirmar a seus inocentes leitores que todos os objetivos militares da Alemanha estavam tão bem protegidos pelos canhões antiaéreos que era praticamente impossível para os ingleses conseguir bombardeá-los. Diante disto, os pilotos da Força Aérea Real atiravam-se contra as casas particulares desprotegidas. Lendo essas coisas, entretanto, quantos alemães não perguntarão por que motivo, então, com a confessada concentração de canhões antiaéreos em Berlim e suas imediações, como nunca em nenhuma outra parte do mundo, por que motivo nenhum só avião inglês ainda foi derrubado? No que diz respeito à minha pessoa, estou me sentindo cansado das restrições da censura, que nos proíbe dizer até mesmo um mínimo de verdade sobre a atual guerra aérea para os ouvintes norte-americanos. Não suportarei esse estado de coisas durante muito tempo. E aqui, com esse desabafo do Schiller, a gente fica por hoje. Nos vemos no próximo.